Bom, gente, eu estou aqui na propriedade que eu chamo de Pico, não é onde eu moro, e sempre eu tenho mostrado, na realidade, praticamente o meu dia a dia, seja de plantio, cuidar de algumas atividades, né? E hoje eu estou, na verdade tem um rapaz já lá na frente, já fazendo o serviço, e é questão assim de manutenção de cerca. Então, sempre às vezes eu comento questão de manutenção de cerca, mas assim, eu não mostro alguns detalhes técnicos, digamos assim, né? É coisa simples do dia a dia, mas tenho certeza que muita gente acaba ficando em dúvida, pessoas que não conhecem, né? Então eu vou explicar um pouquinho mais, algumas coisas um pouco mais detalhadas. Aqui no caminho, indo para o fundo da propriedade, isso aqui é um pé de mangaba bem grande. Até vou mostrar por curiosidade, tem umas mangaba agora com frutos pequenos aí, ó. Logo, logo vou ter mangaba para comer. Aqui, ó. Tem mais para lá. Aqui em cima também, ali. Falando em cerca, essa árvore aqui é a sucupira, já é a sucupira adulta. Mas essa eu não vou mexer com ela, eu vou deixar quieto. Mas é para fazer lasca de cerca, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é a lasca de sucupira. Ele dura assim uma eternidade. O único detalhe dele, mas já tem que estar com o cerne formado, né? Dura muitos anos no solo. É que ele é meio tortinho, então você aproveita da melhor forma possível, mas da durabilidade é excepcional. Aqui eu estou vindo desse lado, né? Algumas pessoas que têm acompanhado meus vídeos, né, que tenham reparado, por exemplo, esse esticador, ele estava bem ali, né? Então aqui tinha uma cerca velha, tudo remendado, com um monte de estaca, um monte de arame caído no chão, quase todos caídos no chão, né? Mas quantidade grande. E para lá ele fechava essa área tudinho, que aqui não era pastagem, era uma área de plantio, há muitos anos atrás, né? O pessoal plantava feijão, mandioca, melancia, milho e outras coisas também. E a cerca foi degradando e estava assim feio e perigoso para a criação principalmente, né? Então agora nesses detalhes das manutenções, eu venho tirando as estacas e os arames todinho. Na verdade aqui eu finalizei. Tirei todinho aqui, até esse último. Depois talvez eu faça um outro piquete, né? Tá ali umas partes da madeira misturada. Aquelas são madeira que não vai prestar, eu vou ter que botar fogo. Para lenha de fogão é excepcional, que é uma madeira dura, sequinha, né? Para lá não dá para enxergar, mas tem as estacas que ainda dá para aproveitar. Agora um detalhe. Ontem, aqui eu aluguei pasto, entrou gado faz 3 dias, se não me engano, né? Não sei se dá para enxergar, ela tá no meio do escapim. Aqui no total, somando os bezerros, tem 47 cabeças, né? Mas assim, tem 21 vacas, tudo Nelore e parida, com bezerros novos. Aí o rapaz que está fazendo o serviço, ele falou que ontem à tarde, de moto, ele entrou aqui com moto, disse que uma vaca deu uma carreira dele que ele ficou na dúvida, se largava a moto e passava por outra cerca ou acelerava. Diz que ele resolveu acelerar, a vaca que correu um bom tempo atrás dele desistiu, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. Quando é a criação da gente, você sabe quem é bravo, quem não é. A criação também está acostumado. E quando entra de aluguel, você não sabe quem é quem, né? Então, normalmente eu peço informação. Tem vaca brava? Aí o pessoal vai falar não, né? Vai falar que tem vaca brava. Mas Nelore, principalmente, tem que tomar cuidado. Sempre cuidado, né? Manter atento. Tem chovido. Tava ficando um bom barro, que aqui é terra, não é cascalho nem nada. Ó, tá vendo? Bom, eu cheguei aqui mais ou menos no fundo, porque o fundo ainda, onde eu vou, ainda falta mais 200 e poucos metros. Aqui tem essa cerca que eu fiz. Isso aqui é um piquete, né? É uma cerca, mas um piquete. Piquete, para quem não sabe, na verdade, assim, você tem uma área total e a gente vai subdividindo, né? Então, pode ser pastagem, pode até ser de plantio, mas assim, o piquete significa esse subdivisão da propriedade, da área total. A gente vai, o pessoal usa o termo piqueteando, né? Fazer um piquete. É justamente fazer isso aí. Foi feito agora recentemente. Isso aqui nós chamamos de lasca, né? Porque justamente são pedaços de troncos maiores de madeiras nativas. Elas costumam ser mais resistentes em termos assim de conhecimento, de durabilidade, né? Conhecimento que eu digo assim, o pessoal tem informações reais, costuma durar bem mais, dependendo do tipo de madeira que é. Então nós chamamos de lasca. O comprimento das lascas, tanto comprado, tanto os nativos, são igual. Esse, por exemplo, ó, sobrou, tá aqui,
ele tem 2,20 m de altura, é de eucalipto, igual aquele que eu mostrei anteriormente. Aqui eu vou mostrar alguns detalhes. Pode ser que muita gente que ouve falar de cerca, vê cerca na televisão, ou já teve em propriedade, mas nunca teve essa curiosidade de reparar, né? Então ela funciona assim. Quando a gente faz uma cerca nova, todos são furados. No caso do arame liso, né? Aqui, ó, é feito os furinhos para passar o arame liso. Nesse caso aqui, são 5 fios, todas estacas, né? Estão alinhados e vem com aquele motosserra improvisado com furadeira e vai furando. Tem que ser feito tudo isso aí. Agora para cá, isso aqui nós chamamos de esticador, né? É o que vai segurar a tensão do arame, porque ele é muito esticado, né? Então, esses esticadores existem de eucalipto tratado também. Mas assim, não estou falando mal nem nada. Mas aqui na região eu tenho visto alguns eucaliptos de esticador, né? Essas estacas, estaca não, palanque, né? Quebrado bem ali no chão, não aguentou. Então, quer dizer, parece-me que ele não tem tanta resistência. Então, esse, por exemplo, é um aroeira. Esse também é uma aroeira. Como que funciona? Quando a gente está perto de casa, local mais próximo, às vezes a gente usa um esticador só que tem que fazer a base de cimento. Né? Então você tem que comprar cimento, trazer areia, pedra, então dá esse tipo de trabalho. Só que em compensação, a gente gasta menos, porque esses esticadores, né, alguém chama de palanque também, os palanques, ele é maior, é 2,5 m padrão, a altura é 2,5 m, diferente das estacas 2,20 m, né? E você gasta mais, porque hoje um esticador, né, um palanque, está na casa de madeiras nativas, está assim na casa de entre 120 a 150, mais ou menos. Então, se gasta mais, porque para cada lance de cerca, lance é cada pedaço que a gente faz, né? Então, tem aqui essa dupla e tem a dupla para lá. Então, quer dizer, se nesse caso que eu estou usando esse sistema que está longe, são 4 esticadores, né? Então, no lado de lá também tem 2, aqui também tem 2. Fosse cimentado, usasse cimento, usaria só 2. Então, se fosse, vamos supor, um preço médio de, eu vou chutar R$130, economizaria já R$260. Mas, dependendo da localidade, não compensa. E aqui é assim, né? Então, eles colocam 2, justamente para aguentar essa tensão, que ele é muito esticado, esse arame aqui. E coloca essa madeira atravessada, o pessoal coloca... Esse arame é o principal, tem gente que cruza para cá, mas esse é o principal. E aqui embaixo tem os dormentes também, tem uma madeira enterrada aqui, na base para cá, justamente para segurar, porque a terra cede, né? Principalmente quando começa a chover. Mesmo assim, com 2 esticadores, né? Um fazendo sobrecarga com o outro, e com os dormentes, quando começa a chover, ó, pode ver que cedeu um pouquinho. Aí depois a terra vai firmando, depois se frouxar muito o arame, tem que dar uma escadinha, se frouxar muito. Se ficar mais ou menos, pode deixar até quando frouxar mais. A curiosidade também, né, para quem não sabe, normalmente a passagem fica assim nos cantos. Por quê? Em vez de começar ali, eu comecei aqui, esticar o arame. Porque ali, aproveitei e fiz o colchete. Colchete é aquele portãozinho de arame, né? Às vezes, a posição que a gente vem andando, o colchete seria favorável colocar no meio do caminho, né? Só que nesse caso, o que acontece? Você vai precisar, nesse sistema que eu estou fazendo, de 6 esticadores, porque eu preciso, 6 não, 8 ia precisar, porque vai ser 2 ali, onde eu vou fazer a entrada, digamos, do colchete, no outro tem que finalizar até o final. Então, sempre a gente aproveita os cantos, porque no caso se economiza principalmente no palanque a mão de obra, só para fazer um portãozinho de arame. Então, nos cantos favorece, até quando toca a criação, no canto é mais fácil, né? Porque vem alinhando com a cerca. Os preços de lasca de madeira com madeira nativa aqui, tá mais... outro dia o rapaz me passou a dúzia, era de angico, tava a durabilidade, que é na casa de 15 anos também, tava R$300 a dúzia. Mas esse preço varia, né? Às vezes a madeira é melhor, outra variedade, a pessoa está apertado, não apertado, né? Financeiramente, talvez varia, mas assim, o último preço que eu vi era R$300 a dúzia. Bom, acabei de passar esse piquete, né? Na verdade, esse piquete foi feito porque tem uma finalidade. É que não tinha esse piquete, né? Então não é simplesmente porque fiz um piquete que eu quis fazer, não. É que aqui
eu tenho já mostrado desde a época que comecei a passar grade, sementeando, cuidando, passando herbicida. Aqui eu estou em plena formação de pastagem de braquiária paiaguás. Aqui, ó. Isso aqui. Ainda para liberar o gado, que ainda não sementeou totalmente, eu imagino que vai mais uns 2 meses, né? Mas depois entra o gado. Mas aqui, se entrar o gado antes, vai acontecer igual lá em cima que eu comentei, que estava nascendo umas braquiárias pequenas, e o gado vinha comer, puxava e arrancava. Então, isso que vai acontecer. E acaba não sementeando. A gente fala esse termo sementear, pode ser que tenha gente que não entenda. É porque quando a gente planta, né, só está na semente comprada. Então, quando nasce esse semente aqui do capim, ó, é que estou com a mão, outra mão ocupada, né, esse tendãozinho de semente, né, elas caem muita semente. Então, onde tem pequenos espaços, ou melhor, resumindo, aumenta a quantidade de capim. Aumenta a quantidade de capim, isso que acontece. Então, o pessoal usa o termo vedar, né? Vedar significa fechar, né? Veda mais o pasto. É isso que acontece. Mas tá na boa formação, só com semente comprado, e nós vamos descer até lá embaixo. Então, para quem vinha acompanhando essa formação, tá aqui, atualização da pastagem, como é que ela tá. Essa área dessa pastagem da braquiária paiaguás, ela tem mais ou menos 2 hectares e 200, 300, por aí. Foram gastos 8 horas de grade, fiz 2 gradagens, né? Então 8 horas seria 4 e 4, não é 8 de cada um. Então em 4 horas o trator passou grade nessa área de 2 hectares e pouco. Passado algum tempo, pediu para passar grade de novo, mais 4 horas. Aí depois foi sementeado. Uma das coisas que aqui nessa região, eu estou na região das cooperativas, tem uma vantagem, essa questão de passar grade. A prefeitura mantém trator, grade, o tratorista disponível. Só que não é assim chegar e fazer, né? Tem um agendamento, muita gente pede o serviço. Então a gente fornece óleo diesel, a pessoa vem na data combinada e faz o serviço de graça, porque você só paga o diesel que você mesmo está utilizando. Então é uma grande vantagem. É uma das vantagens que tem em relação a outra área, mas isso é só nessa área das cooperativas, não é Vila Boa inteiro não. Então, Vila Boa tem muitos outros lados que tem propriedade rural, mas esse benefício é somente para essa área da cooperativa. Aqui bem no final da propriedade, mas é comum na região, tem o baru, castanha de baru. Então, isso aqui tem essa casca, depois tem outra parte que tem uma cobertura, a casca principal, digamos assim, né? Essa pele, digamos assim, não é bem pele, né? Não deixa ser casca. Aí depois sai como se fosse um coco da Bahia, né? Tem aquela tal, e dentro tem uma castanha. Então esse castanha, ele tem bem um sabor de amendoim, mas dá um pouco de trabalho, que você tem que cortar isso aqui e tirar essa castanha de dentro. É baru, muito conhecido na região, muita gente aprecia isso aqui, ó. Então tá aqui no fundo da propriedade. E como nós estamos falando de cerca, esse baruzeiro, o tronco aqui, o pessoal usa muito para justamente o palanque, o esticador, que ele é bem resistente, forte na resistência e forte na durabilidade, né? Até tem um aqui que eu vou mostrar agora que nós vamos utilizar, é o baru. Eu cheguei aqui no final da propriedade, né? Tá aqui o marco. Tá aqui o marco, essa marca da minha divisa com o vizinho. Vizinho lá de cá, que agora eu tô olhando no sentido rua, né? Então eu desci de lá para cá. Eu virando para o fundo, né? Aqui, esse lado seria o lado esquerdo da rua. Então, da rua até aqui tem 1,1 km. Então, tem um canto. Agora, essas coisas são umas coisas interessantes, né? Tinha uns, para cá, rapaz, meu amigo fazendo serviço, tá ali no fundo, tinha uns 3, 4... 5, não sei, não lembro bem, mas estaca caído. Só o gado não passava porque aqui está piqueteado, mas se não fosse o gado passava, né? E agora daqui um pouco, sei lá, se é daqui 40 dias, 60 dias, eu devo liberar, então estou aproveitando e arrumando. Acontece que o vizinho de cá, ele falou para mim, não, eu arrumo umas estacas, você conserta lá, tal, né? Eu conserto. Só que são esses detalhes que às vezes a gente não espera, né? Eu estou achando que para cada canto, né, então vamos supor, a divisa está aqui, na outra divisa para lá, eu estou achando que tem um esticador, que era só consertar aí, mas não é, a coisa vai lá para frente, eu vou tentar explicar melhor.
Aqui foi improvisado, na realidade, um colchete, né? Que é esse portãozinho de arame. Então tá aqui, pode ver pela situação que não aguenta mais esticar. Então o que nós estamos tendo que fazer? Nós estamos colocando um esticador, tem gente que chama de palanque novo, justamente do baru, pé de baru que tá ali, né? Daquele material, é esse grosso aqui, aquele rapaz também tá ajeitando agora e tá pesado. Ontem até ajudei ele a carregar para cá, que ele é pesado. Esse aqui, agora ele vai segurar a tensão do arame tudinho para cá. Então, o rapaz está lá na frente, ajeitando aquele esticador. A parte que na verdade eu ia consertar, não estou consertando, é aqui, aqui, tem mais dois para lá. Esse fundo tem 117 metros, esse fundo aqui. Seria bem a divisa do fundo. Uma coisa curiosa, estou aqui aproveitando, né? Aqui nessa direção, que esse seria o fundo dessa propriedade, onde eu moro é para lá. Então, de porta em porta, tem 4 quilômetros, vindo de carro, qualquer outra coisa, pela estrada, digamos assim. Só que aqui pelo fundo é muito perto, só que eu tenho que atravessar a propriedade. Isso aqui é um conhecido nosso, né? Ele falou que posso passar à vontade. Tem uma mata aí, tem que passar. Eu vou cair dentro da minha propriedade no fundo. Não seria bem no fundo, mas vindo no meio, né? Qualquer dia eu vou fazer esse caminho e vou mostrar. Eu mesmo nunca fiz, e vou vir com as cachorras para passear. Eu cheguei no outro extremo aqui. Tá aqui o marco de novo, marco da divisa, né? Esse seria, eu olhando da rua, seria o lado direito, né? Eu virando nessa posição, vindo da rua, esse aqui seria o lado direito. Então, tô achando que aqui tem um esticador. Seria normal, né? Cada proprietário faz a sua cerca do fundo, né? E chegou aqui, ele não era desse jeito. Tem um esticador para cá, mas o proprietário colocou para fazer cerca subindo, esse lateral. Esse do fundo tem uma estaca normal aqui com furo. Então, na realidade, o esticador está lá na frente. Então, é um lance comprido. Deve ter mais de 200 metros esse lance aqui, né? Lance é cada pedaço que se estica. Então, o que acontece? Eu estou achando que esse serviço fosse durar meio período, que é só um pedacinho, trocar 4, 5 estacas, só desses 2 pedaços. Só como não tem esticador aqui, para esticar o arame, tem que ir lá no fundo. Não vou nem chegar até lá, mas deve dar mais ou menos 120 metros para lá ainda, né? Então lá tem um esticador. Só que nesse meio desses arames velhos aqui, que são arame velho, se é que a pessoa já não usou arame velho, tinha um monte de remendo que quando você estica, até você remendar com a mão, esticar com a mão só para segurar, não tem problema. Mas quando se estica usando equipamento, esticador, esses remendo normal, ele solta tudo. Então tem que fazer aquele amarrio correto, né? Eu vou achar um aqui, peraí. Achei aqui. Então, tem que ser emenda desse tipo. Normalmente, tem outro que o pessoal dá um lacinho, mas o problema é que às vezes não passa no buraco. Então esse é o mais correto. Tem que vir com uma ferramentazinha para enrolar para fazer isso aqui, para aguentar. Mesmo assim, às vezes solta. Então, aquele emendo improvisado no meio do mato, ele não dá conta, tem que fazer esse. Só que quando faz esse, o arame é velho, é o caso aqui, muitos arrebentam. Aí o que acontece? Eu tenho que substituir pedaço do arame, pedaço da cerca, para poder fazer o remendo. Então, resumindo, eu estou achando que meio período ia concluir, que nada, já estou aqui no 1 dia e meio, muito serviço, muito remendo, e olha que ainda vai ficar assim, digamos, meio quebra-galho, né? Que aqui, inclusive, onde eu estou mostrando que eu estou fazendo o serviço, de graça, né? Já é do vizinho, totalmente do vizinho. Mas não vou nem tocar no assunto, né? Vou esticar o meu ali, ele vai se beneficiar, mas não tem problema não. Ó, até agora eu só falei de cerca de arame liso, né? Então no Brasil uma boa parte ainda o pessoal usa arame farpado. Aqui o pessoal já está praticamente não utilizando arame farpado, né? E viu a questão assim, quando você, não é por nada não, mas quando você passa cerca e cerca de arame farpado, olha, é um trabalho, viu? Se tiver esticado, pior ainda. Você passa ali, enrosca em cima, enrosca embaixo. E se tivesse que correr de algum galho e passar rápido, aí que a coisa complica mesmo. Arame liso é mais fácil, né? Mas não só isso, não machuca a criação, né? Não risca ele, não vaca leiteira, mesmo de corte. Então, o pessoal tem optado por arame liso. Agora no arame farpado é um pouco diferente, né? Antes de entrar no arame farpado, deixa eu concluir ainda uma coisinha que você talvez não tenha falado. No arame liso, pode ver que tem esse buraco que eu comentei e tal, né? Então as estacas, ele não segura a tensão, o esticamento do arame. Ele segura para não abrir para o gado não passar no meio, né? E segura também se o gado está brigando, enrosca alguma coisa, para não ir para o lado direito e esquerdo, né?
nesse sentido. Mas ele não segura a tensão do arame, porque ele é totalmente, passa pelo furo feito aqui pela furadeira, né, pelo buraco, digamos assim, ele é totalmente solto. A tensão toda está nas duas extremidades do esticador. Então, esse aqui é só para segurar, para o arame não abrir, né? Esse com esse, por exemplo, aqui embaixo, para não abrir e também para não ceder para lá e para cá. Então, é para isso que serve. Então, eu vou usar aqui o meio da cerca, como fosse isso aqui, digamos que seja o canto. No arame farpado é um pouco diferente, né? Eu vou tentar falar mais rápido possível para não ficar muito longo. Se coloca um esticador, não deixa de ser um esticador, né? Esse mais de canto, pouco mais reforçado. E costuma puxar, coloca as estacas. Aqui no arame liso a gente coloca 5 metros de distância, no farpado é 5, às vezes é 4, né? E puxa, digamos, né? Coloca todas as estacas, puxa, digamos, a cada 10 metros, você vai e dá uma puxadinha com arame farpado. Depois, para cada estaca, vai o grampo. Então, o grampo, ele fixa o arame farpado junto com a estaca. Então, ele vai sustentando digamos, a tensão, o esticamento do arame, né? Então, para cada estaca, vai grampo em todos os arames. Então, ele firma nesse sentido, diferente do sistema do arame liso. Então, no caso do arame farpado, esse custo com madeiramento, ele é mais barato, porque você não tem esse trabalho de furar, não tem necessidade desses palanques, esticadores mais caros, mais assim de qualidade nas ponteiras, né? Então, ele fica mais barato nesse sentido. A mão de obra é menor e as madeiras costumam não ser resistentes, muito resistentes, principalmente o dos campos. A diferença básica é isso aí. Agora há pouco falei, né? Então, normalmente estica aí, digamos, acho que falei 10, na verdade é uns 20 metros. Estica uns 20 metros, prende lá e vem firmando, né? Firma lá primeiro e vem firmando cada lança, cada intervalo de uma estaca para outra, vem batendo. Então, chegou lá, vamos supor que estique mais 20 metros e assim vai. E assim vai fazendo. Aí vem para cada estaca e vai batendo grampo um por um, então fica assim, não tem aquela tensão total igual do arame liso. Ó, aqui ó, é bem improvisado, mas isso aqui é um curralzinho, onde um rapaz vem tirar leite. O proprietário daqui, ele tem outra parte lá na frente, mais 4 hectares. Aqui diz que tem 9, 10 hectares, né? Aí ele, todo dia de manhã ele vem tirar leite aqui, nesse espaço aqui. Ó, essas estacas que o rapaz trouxe, né? Tá vendo? Que é tudo torto. Isso aqui é galho de sucupira. Galho de sucupira. Agora essa estaca velha que tá aqui atrás, ele tá aqui em pé, porque na hora que estica, se ele tiver caído, ele trava, né? Então, depois que firmar, essa estaca sai e vai servir como balancinho. Então, sabe aqueles balancinhos de arame, né? Ao invés disso aqui, a estaca já tá furada e a gente deixa aqui no meio. Aí ele acaba tendo função de balancinho. Ele não vai ficar amarrado desse jeito. Aqui ele vai sair, depois aqui é... então, no caso de conserto, a gente pode até ser feito, mas tem que usar uma estaca melhor, né? Ao invés de furar, para soltar os arames, para esticar tudo de novo, quando assim, pequenos remendos, que já tem remendo por quanto é lado, a gente bate grampo direto no arame liso. Mas aí já é diferente de fazer uma cerca nova, que aí vai no padrão tudo certo.